Olá, muito boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Estamos aqui para mais um encontro fraterno doutrinário, onde certamente colheremos bons frutos através das informações que vamos receber pelo Evangelho do Cristo Jesus, corroborado pela doutrina espírita. É uma alegria muito grande recebê-los e fraternalmente, mesmo que de longe aqui, abraçar a cada um de vocês. É uma alegria imensa para todos nós. Também abraçamos os irmãos que estão nos acompanhando nos seus lares e que esses lares, como os lares de vocês, que estão nos acompanhando aqui fisicamente, sejam abençoados pela luz do Rabi da Galileia, do Mestre, do Cristo enviado de Deus, Jesus. É isso que pedimos para todos nós. E que a paz do Mestre esteja realmente nos envolvendo, nos preenchendo nesse instante. Nós possamos sentir essa presença amiga entre nós. Está sempre conosco, mas muito mais quando nós estamos unidos em pensamentos e em sentimentos com Deus, com o Cristo Jesus, com os benfeitores espirituais, e nós dizemos com muita alegria o protetor espiritual de nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, e sua legião de companheiros, de obreiros, trabalhadores no bem. Assim como os guias espirituais de cada um de nós, que aqui nos encontramos, que estão junto, nos dando o alicerce, nos dando a segurança, incentivando-nos para seguirmos em frente. E é dessa maneira que nós, volvendo os nossos pensamentos ao Cristo, pedimos o amparo para que na noite de hoje possamos usufruir dos ensinamentos trazidos e que esses ensinamentos nos tragam uma sincera reflexão. Hoje, para nosso orgulho, nós temos mais uma vez a presença do nosso querido irmão André Luiz, que vai discorrer um tema que é muito importante, sempre foi importante, mas nos dias de hoje, ainda mais. Vai falar sobre orgulho, exato, e sobre a vaidade. André é o nosso mais novo expositor da casa, mas tem discorrido a respeito da doutrina com aquela verve de quem tem um ideal a seguir. E é assim que nós pedimos que os benfeitores espirituais possam trazer a você a intuição, a inspiração, a proteção, para que as tuas palavras, que sabemos de luz, possam trazer aos nossos corações, aos nossos ouvidos, aos nossos sentimentos, aquilo que mais precisamos ouvir nesse momento. Então é com você, meu amigo. Fique bem à vontade. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que na noite de hoje a gente possa estar com o nosso coração e a nossa mente aqui abertos a novos aprendizados, aberto
a reflexão, principalmente, que a gente possa refletir sobre nós mesmos na noite de hoje e para que a gente possa sair daqui e consiga se tornar o nosso dia a dia cada vez melhor para conseguir seguir nossa caminhada evolutiva, que é o que todos nós aqui estamos buscando, né? O tema que hoje iremos refletir é sobre o orgulho e a humildade. Mas para a gente começar a conseguir entender a humildade, conseguir buscar, talvez, mais para frente, a humildade, é importante que a gente primeiro entenda o seu oposto, né? Que é o orgulho. Que muitas vezes a gente pode se perguntar exatamente o que significaria, né? Quando a gente para refletir realmente o significado da palavra. E na explicação do Evangelho, é dito que o orgulho é quando nos cercamos de virtudes que nós não possuímos realmente. Nos cercamos de vaidades e de coisas que a gente acha que a gente possui, que a gente acha que a gente é bom ou algo do gênero, e que na realidade não é bem assim, que não somos muitas vezes tudo aquilo que a gente tenta passar. E também quando queremos ser melhor do que os outros, quando a gente busca a nossa felicidade em ser melhor do que o nosso próximo. É uma felicidade que a gente pode dizer que ela fica sobre bases frágeis, digamos assim. Afinal, a pessoa orgulhosa ela vai estar sempre buscando alguém para se comparar, buscando alguém para que ela se sinta melhor consigo mesma, que ela consiga se comparar e dizer, eu sou superior a essa pessoa em tal quesito, eu tenho mais do que aquilo. Porque o orgulho é isso, é a glorificação do eu posso, do eu sou, do eu tenho. E não de uma maneira positiva, quando a gente realmente reconhece as nossas qualidades, as nossas virtudes que a gente realmente possui. Mas quando a gente se vangloria de coisas que a gente não possui. Quando, como eu disse, quando a gente busca a nossa felicidade somente nisso. Aquela felicidade de momento e que trará para nós muito tormento depois. Porque assim que a gente vê alguém se dando um pouco melhor que a gente, ultrapassando a gente, em algum quesito da vida, a pessoa orgulhosa ela já se encontra triste, se encontra deprimida, e o maior objetivo dela se torna, então, superar aquela pessoa novamente, conseguir ser melhor do que o próximo, e não melhor para ela mesma. Ela não busca o melhoramento pessoal, mas sim o melhoramento com base no outro. E a gente sabe que sempre vai aparecer alguém que vai estar melhor que a gente em algum quesito. Afinal, a gente não é perfeito, né? Se fosse, não teria esse problema. Então, é disso que a gente tem que tentar nos livrar, né? Dessa comparação com o próximo. Mas também é dito que depois de tanto essa pessoa sofrer, de tanto ela se incomodar quando ela tem aquele pico de felicidade, mas logo em seguida ela já está triste de novo porque vê alguém se superando e conseguindo, conquistando alguma coisa que aquela pessoa ainda não tem, e ela se encontra triste, deprimida, aquilo vai trazer um sofrimento para a pessoa que em algum momento ela vai parar e vai se deparar: por que eu estou buscando essa felicidade? O que isso está agregando para mim? O que isso está me trazendo de melhora? Eu tentar sempre ser melhor do que o outro, sempre querer me impor sobre os outros, sempre querer ter mais do que o outro, e não nunca querendo ser melhor para mim, nunca querendo uma melhora realmente significativa, buscando uma felicidade sobre bases fortes, que não se encontra em vaidades, não se encontra no luxo de ser melhor do que o outro. E a gente pode pensar, então, como que a gente pode tentar evitar esse sofrimento, né? Esse sofrimento voluntário, que é um sofrimento que a gente escolhe, que muitas vezes a gente pode escolher passar, porque
a gente que está procurando isso, né? A gente está procurando aquela felicidade de momento que não vai nos agregar em nada. E a base para que a gente consiga essa melhora, para que a gente consiga se tornar um pouco mais humilde, porque a humildade em sua plenitude, digamos assim, a gente vai demorar um pouco ainda para conquistar, né? Porque não é uma coisa assim que da noite para o dia a gente vai conseguir conquistar, mas o pouco que a gente consegue melhorar já é muito na nossa caminhada. E a base para que a gente consiga essa melhora não passa do estudo de nós mesmos, de a gente parar, refletir e pensar quais são as virtudes que eu realmente possuo, porque ser humilde não é você querer dizer que você também é ruim em tudo, que você não presta para nada, digamos assim. Não é isso. Isso também é uma outra faceta do orgulho. Mas sim você reconhecer em você o que você pode melhorar e reconhecer o que você possui e que pode compartilhar com o outro, mas nunca deixando de trabalhar aquilo que a gente já possui. Porque afinal, não tem como a gente melhorar sem a gente estar aberto a reconhecer no que devemos melhorar. E o orgulho, ele coloca essa venda em nós. Ele coloca essa venda de a gente não reconhecer o que a gente precisa melhorar. Afinal, já seríamos bons em tudo, né? A glorificação do eu faz com que a gente ache que a gente já é bom em tudo e que a gente não precisa melhorar em nada. Então, começa por esse reconhecimento. Reconhecer de que a gente precisa mudar em algumas coisas, que a gente precisa aprender outras coisas também. Então, a gente chega em uma das bem-aventuranças, né? Que é a dos bem-aventurados os pobres de espírito. Eu confesso que quando eu escutava essa bem-aventurança, eu não ia contra, obviamente, mas eu não entendia direito o que ela significava, porque para mim parece algo tipo de alguém que é vazio espiritualmente, alguém que seria de certa forma ignorante, podemos dizer assim, mas é muito pelo contrário. Os pobres de espírito seriam as pessoas pobres de vaidades, pobres de, como eu disse, de virtudes e bens que elas não possuem realmente. Porque para a gente conseguir nos melhorar, porque quando a gente reconhece que a gente precisa melhorar, a gente precisa primeiro se empobrecer das coisas que a gente não possui. Se empobrecer de vaidade, se empobrecer do orgulho, para que a gente possa reconhecer as nossas fraquezas. E para alcançar, como eu disse, não existe outra maneira senão a gente se empobrecer de todos esses luxos, digamos assim, que a gente busca aqui nessa existência muitas vezes. É como se a gente fosse uma jarra cheia de água. Não tem como a gente colocar outro líquido ou adicionar mais água naquela jarra que já está cheia, porque ela já está cheia. Então, não tem como adicionar mais nada. Então, primeiro, para conseguir colocar alguma outra coisa, é preciso esvaziar aquela jarra. É preciso empobrecer aquela jarra daquelas vaidades que ela possui de momento. A gente chega, então, numa figura muito emblemática da história, um dos maiores filósofos que já passou pela Terra, e que a gente muitas vezes não para analisar pela visão espírita, mas foi um espírito que encarnou aqui na Terra muito grandioso, de uma elevação muito grande também. E um dos relatos de Sócrates é de quando ele estava preso e foi condenado à morte. Foi condenado à morte principalmente pelos motivos de corromper a juventude e ir contra os deuses da época, enfim. E antes de ser julgado, Sócrates recebeu a proposta dele fugir da Grécia, dele fugir para nunca mais voltar, o chamado exílio, né? E Sócrates negou essa proposta. Ele disse que iria ficar ali para ser condenado à morte, com a justificativa de que se ele fugisse, ele ia estar negando tudo que ele tinha pregado até então.
ele ia estar indo contra os próprios princípios, contra seus próprios ideais. Ele ia estar mostrando que nem ele mesmo acreditava nas palavras que ele dizia. Isso segundo ele. Então resolveu continuar na prisão, continuar ali para ser julgado e futuramente foi condenado à morte pela ingestão de veneno, que é o que mostra nessa obra, que é chamada da morte de Sócrates, que ele está ali com seus seguidores e tal, o pessoal triste e tudo mais. E depois do julgamento, então, que ele tinha sido condenado à morte, a sua mulher vai visitar ele na prisão, e ela chega lá toda desesperada, né, obviamente, e fala: Sócrates, você foi condenado à morte. Então Sócrates, sereno, tranquilo, calmo, olha para ela e diz: e não estamos todos nós condenados à morte? E então ela fala para ele de novo: mas Sócrates, você está aqui injustamente, você foi condenado à morte injustamente. E ele, mais uma vez, então, com toda a sua grandiosidade de espírito, responde para ela: e você preferia que eu estivesse aqui justamente? Você acha que seria melhor se eu tivesse na condição de agora por justa causa? Porque estando aqui injustamente, o meu corpo está preso, mas o meu espírito é livre. Se aqui eu me encontrasse justamente, estaria aqui preso o meu corpo e a minha alma. Então, é nessa passagem que a gente já consegue perceber a grandiosidade espiritual que tinha Sócrates ali naquela situação. E veremos também um outro relato, agora sobre a humildade de Sócrates, em que certa vez eles estavam em uma cidade na Grécia e um de seus amigos vai ao oráculo. E ele pergunta ao oráculo: quem seria o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo lhe responde: Sócrates. Então ele volta todo entusiasmado, né, todo alegre, contar a notícia para Sócrates. E quando ele conta, Sócrates fica indignado. Ele ele não gosta da notícia, né? E um dos objetivos que ele toma agora para ele é provar que o oráculo estava errado, que ele não era o homem mais sábio da Grécia. Então ele sai em pesquisa com as pessoas que eram considerados os sábios da época, né? Que eram os políticos, os poetas, enfim. E conversando com todas essas pessoas de diversas classes, de diversos ramos da vida ali, ele percebe algo em comum, que realmente todas aquelas pessoas eram sábios no que eles faziam. Os poetas eram sábios devido no que se dizia a respeito à poesia, os políticos eram sábios na política, mas o mais importante que ele percebeu de todos eles é que todos queriam extrapolar essa sabedoria para todas as outras áreas da vida. Por eles serem sábios na política, os políticos, na poesia, os poetas, enfim, eles queriam extrapolar essa sabedoria de uma área da vida deles para todas as áreas. Eles queriam se achar entendidos de tudo, sábios de tudo que acontecia na vida deles. E foi então assim que Sócrates chega à conclusão que ele realmente era o homem mais sábio da Grécia. Mas não por ele saber tudo, mas sim por ele reconhecer que muito pouco ele sabia. Por ele reconhecer toda a sua pequenez diante do universo e da criação de Deus. Dele conseguir reconhecer que perante tudo aquilo ele ainda sabia muito pouco, mesmo ele já sabendo de muitas coisas. E é isso que a gente tem que buscar quando a gente fala de humildade, é reconhecer a nossa pequenez diante de tudo, mas também não negando, como eu disse, o que a gente possui. Porque a gente pode escutar, às vezes, a fala de Sócrates ali, se intitulando o homem mais sábio da Grécia, e a gente pode achar que é uma fala orgulhosa, que ele está sendo orgulhoso ali naquela fala dele, mas pelo contrário, ele realmente era o homem mais sábio da Grécia, e ele não descobriu isso, ele não diz isso com base no achismo dele. Ele diz isso com base na toda a reflexão que ele teve, todo o trabalho que ele teve
para descobrir isso, que ele era o homem mais sábio. E então, esse reconhecimento tem que ser feito por nós também, porque a gente não pode abrir mão das virtudes que a gente possui. Imagine se Allan Kardec, por exemplo, tivesse recebido ali a missão, né, de codificar o Espiritismo, e ele então parasse e pensasse, não, eu não sou tão bom para isso, eu não sirvo para isso, eu não sou tão bom assim para esse trabalho. Ele ia estar abdicando mão da missão que lhe foi dada, né? E não é isso que a gente quer. É a gente reconhecer que a gente é bom naquilo que está sendo posto para a gente fazer. Como um bom exemplo poderia ser em artes marciais, por exemplo, um professor de artes marciais. Se ele chega ali para os alunos dele e fala, não, eu não sou tão bom assim, eu não presto para isso, ele não vai ter aluno nenhum, porque ninguém vai querer ter aula com um professor que acha que ele mesmo acha que é ruim. Então, é o reconhecimento também das nossas virtudes, além de reconhecer a nossa pequenez diante de tudo. Seguindo, então, a gente chega numa outra armadilha, digamos assim, do orgulho, que é quando existe a vaidade sobre nossas obras, sobre o bem, o que a gente construiu com as nossas virtudes. Porque a gente pode usar as nossas virtudes ali para fazer o bem, que é o que deve ser feito, para passar conhecimento próximo, para que a gente consiga nos melhorar e conseguir ajudar os outros a nos melhorar também. Mas muitas vezes a gente pode, depois disso, se encontrar preso ao que a gente fez. Que é o caso, por exemplo, do relato que eu vou contar agora de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que foi o líder da Ordem Franciscana na Idade Média, que foi uma época muito trevosa da humanidade, e que ele iniciou com a sua ordem com o intuito de restabelecer o cristianismo, de trazer isso de novo à tona, né? Mas de uma maneira diferente, se empobrecendo e sem luxos, enfim. E ele era reconhecido por ser uma pessoa muito feliz, muito alegre, ele levava alegria por onde ia. Ele via o mundo de uma maneira diferente que a maioria das pessoas viam, que era um mundo trevoso, que era um mundo triste, era um mundo ruim, era um mundo mau. Ele tentava ver o lado bom do mundo. Há quem diga também que ele foi uma inspiração para que então começasse as filosofias renascentistas, que foi uma época de virada, digamos assim, para a humanidade, né? E quando já se encontrava mais no fim de sua vida, mais debilitado, Francisco de Assis vê o rumo que a ordem franciscana estava tomando, que era um rumo que ele lutou tanto para tirar aquela ideia, né, de luxo e de snob, enfim. E ele se vê preocupado, ele se vê triste, se vê decepcionado com aquilo que estava acontecendo. Ele fica muito mal com aquilo, ele fica claramente mal. Alguém que era reconhecido por sua felicidade se encontrava numa tristeza que era claro para quem o via. E então ele vai atrás de Clara de Assis, que foi a líder do ramo feminino da Ordem Franciscana, que foi companheira ali dele de todo o seu trabalho, enfim, os dois construíram tudo isso junto. E ele conta toda a tormenta que ele estava passando, todas as dificuldades ali que ele estava sentindo, toda aquela tristeza pelo rumo que o seu trabalho estava tomando. E então Clara olha para ele e diz: eu já sei qual que é o seu problema. Você que se diz uma pessoa tão desapegada de todo o material, desapegada de todo o luxo, de todas essas vaidades, que se diz que se casou com a própria pobreza, né? Como diria ela, que é suficiente o que ele tinha não material, né? E ela diz, mas você não desapegou de uma coisa, porque você ainda acha que a ordem franciscana é sua, de Francisco de Assis. E a ordem franciscana não é sua, ela é, na verdade, uma obra de Jesus.
nenhuma obra que a gente constrói aqui na Terra é nossa. Nenhum bem que a gente quer vir trazer, por exemplo, a gente tem que considerar que é uma coisa que pertence a nós. Porque a gente está fazendo aqui é uma missão que nos foi dada, independente do que seja ela grande, como foi de Francisco de Assis, ou seja ela, às vezes, não tão grande, mas tudo é relevante, né? Quando é feito para o bem. Mas a gente não pode nos deixar ser tomado por esse orgulho das coisas boas que a gente construiu, das coisas boas que a gente deixou pelos outros. Porque isso, quando as coisas mudarem um pouco de rumo, a gente vai se encontrar naquela tristeza, naquela decepção que foi dita no começo, que é fruto do orgulho. De você querer tanto que aquilo seja uma coisa boa, seja uma coisa que você fez, que aquilo te toma por completo e você não consegue ser feliz se aquilo não tomar os caminhos que você queria que tomasse. E muitas vezes não é assim. Enquanto a gente está empenhando aquele trabalho, a gente quer que seja bom, que a gente quer que saia as coisas certo, mas a gente não pode ficar apegado só nisso, ficar apegado para sempre nisso, porque senão a gente vai ver tomando um caminho diferente e vai se decepcionar, vai ficar triste, e daí não vai ter adiantado de nada para a nossa caminhada. E tendo esse choque de realidade, então, Francisco volta a ser aquela pessoa feliz, aquela pessoa alegre que ele foi durante toda a vida, até realmente o fim da sua vida, né? Chegamos em chave que abre o nosso coração, que abre a nossa alma para os ensinamentos, que faz com que a gente se conecte com aquilo que a pessoa está dizendo. E Jesus, sendo o nosso maior exemplo de humildade, fez isso de uma maneira incrível, né? Como eu disse, depois de 2000 anos, a gente ainda está falando sobre seus ensinamentos e sobre o que ele veio fazer aqui na Terra. Quando eles estavam na última ceia, né? Jesus pede para que ele lavasse o pé dos seus apóstolos. E aquilo, na época, era visto como um trabalho muito baixo, digamos assim, né? Um trabalho que era quase para escravos, o trabalho de lavar o pé dos outros, porque, afinal, as pessoas costumavam andar muito a pé, naquela época, descalço, né? Então, era a nossa parte mais baixa do corpo e é uma parte muito suja. Então, não era um trabalho destinado a pessoas mais do alto escalão, por exemplo. Eles acreditavam que Jesus não era digno de estar fazendo aquele trabalho. E, mesmo assim, Jesus insistiu. E o que mais quis ir contra, né, a ideia de Jesus foi Pedro, que era sempre mais teimoso, né, digamos assim. E então Jesus disse para Pedro que se ele não permitisse que ele fizesse aquilo, então Pedro não teria parte com ele. Então, ele fez questão de deixar esse ensinamento para eles, porque não é porque eles eram apóstolos que eram espíritos perfeitos. Tinham muito que aprender e aprenderam tanto quanto nós, provavelmente mais, né, pelo contato que eles tiveram com Jesus, conseguiram evoluir muito. Mas essa mensagem ficou tanto para eles, da mensagem da humildade, quanto para nós, até os dias de hoje. Ele percebia, também Jesus percebia muito as brigas, né, para ver quem que ficaria do seu lado direito, quem ficaria do seu lado esquerdo, porque aquilo ali era um motivo de orgulho, tá, do lado direito, esquerdo do seu mestre. Outra coisa interessante sobre Jesus também, partindo do ponto que a humildade não é a gente se achar ruim em tudo, é que Jesus, certa vez, ele fala que vocês me chamam de mestre, e realmente, eu sou o seu mestre. Então, em nenhum momento Jesus abriu mão da missão que lhe foi dada, que era de ser o nosso mestre, que era de ser o nosso guia, o nosso Senhor. Ele reconhecia a missão dele, mas não de uma maneira que ele queria se sobressair sobre alguém, não para usar esse título como uma forma de se sair melhor do que o outro. Pelo contrário, era para ele tomar as rédeas da situação, digamos assim, né? Para ele conseguir que eles o seguissem, porque já imaginou se Jesus chega para os apóstolos e fala, não, eu não sou o mestre de vocês são tão bonzinhos, eu não tenho que mandar em vocês, digamos, né?
ia virar uma baderna. Provavelmente a gente não ia saber metade do que a gente sabe sobre Jesus hoje, porque não teria sido tudo que a gente consegue ver, né? Então, para encerrar aqui a noite de hoje, eu gostaria de ler um texto que eu achei muito interessante, enquanto estava pesquisando, que serve muito para a gente perceber a grandiosidade da humildade de Jesus, mas também para a gente perceber o quanto que Jesus abriu mão para passar os ensinamentos dele para nós, para que a gente se tornasse alguém melhor, o quanto que ele abriu mão por nós, que muitas vezes a gente não tem essa noção, né? A gente pensa que tipo, qual que foi o sacrifício de Jesus? Foi ele ter sido crucificado. Esse que a gente pensa que foi o maior sofrimento, digamos assim, que não deixa de ser, mas existem muitas outras coisas que a gente às vezes não percebe, e que eu gostei muito que esse texto trouxe tudo. O texto se chama Jesus para o Homem, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que foi pelo Chico, e eu vou ler ele aqui então para a gente. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, do governador do mundo ao servo de todos, do credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, e de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Então, é muito importante que a gente reflita nesse texto que Jesus também teve que abrir mão de muitas coisas para nos passar tudo que ele passou. E muitas vezes a gente pode se pegar pensando se a gente está fazendo jus a todo o seu sacrifício, né? A gente viu aqui quantas coisas que ele abriu mão de ter, de que ele tinha, e quantas coisas que ele precisou passar, né, para conseguir nos trazer esses ensinamentos, para que a gente se tornasse alguém melhor, para que a gente conseguisse ver nele um exemplo a ser seguido, para que a gente conseguisse seguir o nosso caminho e nos tornar uma pessoa cada vez melhor a cada dia que passa. Boa noite a todos, eu agradeço muito a atenção e espero que tenhamos todos uma ótima semana.